Nossa percepção do tempo é cada vez mais acelerada. Coisas que aconteceram há poucos anos parecem ter acontecido em outra era, com outras civilizações. Vamos voltar a 1990, 25 anos atrás. Um ano depois da queda do Muro de Berlim, as então duas Alemanhas se reunificaram e, para comemorar, a nova Alemanha venceu a Copa do Mundo da Itália. Na Inglaterra, chegou ao fim o mandato da primeira-ministra Margaret Thatcher, se bem que até hoje o mundo viva sobre os ecos do chamado thatcherismo. Na África do Sul, Nelson Mandela conquistou sua liberdade depois de 27 anos preso pelo regime do apartheid. A internet dava seus primeiros passos nos Estados Unidos, foi criado o WWW e a Microsoft lançava o Windows 3.0 para rodar nos então poderosos PCs 386. No Brasil, o presidente Fernando Collor de Mello dava o que considerava seu único tiro e, com a ajuda de Zélia Cardoso, confiscava a poupança de todos os brasileiros e matava um pouco mais a economia do país. Por outro lado, depois de anos de discussões da sociedade e de grupos organizados, foi aprovada uma das mais avançadas legislações do mundo no que se refere à proteção de crianças e adolescentes, o ECA. O ECA, ele foi elaborado numa época de esperança do nosso país, que foi a segunda metade da década de 80, né? Se bem que as ideias, né, de liberdade, elas existiam desde antes, e foi elaborado por um conjunto de pessoas, de setores da sociedade civil do Brasil inteiro. Diferentes profissionais, muitos grupos de estudos, militantes das mais diferentes ordens, né? Assim, pessoas ligadas à igreja, à pastoral, pessoas ligadas à educação, que foram fazendo encontros e se reunindo isso, os diferentes conhecimentos, competências, estudando os legisladores, né? Pessoas do direito, enfim, de todas as instâncias, cada um aí com seu quinhão de conhecimento ou de prática que traziam, que problematizavam as questões e que tentavam justamente, né, dar diretrizes que garantissem essa perspectiva. Quando você olha o que era a realidade dessas crianças antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, era um horror, né? Quer dizer, nós tínhamos maior arbitrariedade. O direito se preocupava com as crianças e adolescentes que estivessem numa situação irregular, seja por uma circunstância de abandono, por não ter condições materiais adequadas, que os privavam da sua subsistência e dos seus direitos básicos, educação e saúde, como também daqueles que estivessem em conflito com a lei. Para uma legislação que visa a proteção integral da criança e do adolescente. Né? E não só daqueles que estejam em conflito com a lei, né? Mas também de todas as crianças que estejam inseridas ali na sua família, em condições, vamos dizer assim, normais de temperatura e pressão. Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio pôr uma certa ordem naquilo que parecia ser o caos do atendimento à criança e adolescente. Foi uma revolução, né, no Brasil, quando a gente passou da atitude de proteção, de, vamos dizer assim, assistência a um ser que não tinha nenhuma autonomia, para a consideração da criança como um sujeito, né? Um sujeito de direitos, né? Um sujeito que pode falar e ser reconhecido pela lei, que pode ter algumas instâncias de colocação da sua própria palavra. O ECA tem um papel fundamental, não só para os nossos jovens e adolescentes e crianças, mas para o nosso país, porque o ECA está falando de um projeto de país, ele está falando de uma ética dentro de um país. Eu estou nessa área, eu acho que desde 95, quando eu entrei para trabalhar na Fundação Casa, na verdade não é SOS Criança, e aí assim, lá eu comecei a tomar conhecimento de algumas discussões, né, atinência à matéria e etc. E hoje, 25 anos depois, quando eu me junto com quem está na base, é a mesma discussão. Eu falo, peraí, eu tô louca ou eu discuti isso há 25 anos atrás? 25 anos depois, muita coisa no mundo mudou. E o ECA continua sendo um avanço e continua pouco reconhecido pela sociedade.
Estatuto da Criança é o quê? São leis para criança? Um conjunto de leis, né, para proteção do menor, né? São as leis que ajudam eles, coisa do tipo, alguma coisa assim? Tem direitos e deveres, acho que são mais direito, né, porque criança não tem muito o que fazer de dever. Como? Teria um estatuto que visa proteger as crianças e os adolescentes? Não sei. Uns 15? Sei lá, uns 30? 40, 50 anos ou mais? Vai fazer 25 anos agora, que ele vem no sentido de assegurar um direito para criança e para adolescente numa perspectiva de garantia de direitos e promoções dele. Se acontece alguma coisa com um filho de rico, funciona. Se é com um filho de pobre, já o pessoal faz mais vista grossa, né? A gente sempre pensa o ECA como se fosse um código penal, tá certo? Voltado para atender entre aspas, os menores, né? Quer dizer, crianças e adolescentes. O ECA é um instrumento de atenção a toda e qualquer criança, tá certo? Ela visa a proteção de uma educação saudável, proteger a criança contra agressões, proteger a criança contra vamos dizer, a discriminação, contra, vamos dizer, o abandono, as consequências, muitas vezes, da pobreza extrema, não é? Então, na verdade, ele é um instrumento de proteção, não é um instrumento de punição. Não é? Quer dizer, muitas vezes se veicula a ideia de que o ECA é um código penal inadequado. Não, nós temos que olhar o sucesso do ECA em proteger as crianças em situação de vulnerabilidade e de risco. Não é? E, inclusive, o que o ECA fez em relação às crianças com problemas de conduta infracional. A utopia do ECA, que ainda está longe de ser resolvida, nunca será, por definição, uma utopia, mas e nem alcançada, senão não deixaria de ser utopia, mas, digamos, como inspirador do caminho, eu acho que é a questão da dignidade. A dignidade. Quer dizer, a ideia da dignidade, o respeito pela dignidade, o sentimento de dignidade é alguma coisa, eu diria, ainda muito fraca. Os direitos humanos, interessantemente, os direitos humanos falam em dignidade. É a base dos direitos humanos, é a dignidade, é a liberdade. Mas a dignidade, inclusive, sendo a base da liberdade. Do ECA é a dignidade. Né? Se você retira a dignidade do ECA, ele desmorona totalmente. Eu acho que o problema que se colocou é que, como o Estatuto da Criança trabalha muito com a noção de proteção, acho que historicamente, né, a própria construção dos direitos acabou privilegiando a ideia de proteção e a ideia de participação e, né, de presença e de direitos políticos da infância e da adolescência foi menos trabalhado, né? Então hoje você vê um esforço também dos atores aí do campo dos direitos, né, da infância, de pensar mais os direitos políticos, né? Então, porque os direitos de provisão e proteção, direitos de vida, direitos de desenvolvimento foram bastante pensados, mas os direitos políticos, o direito à rua, ao espaço público, o direito de ir e vir. O papel do psicólogo na área da infância, adolescência, juventude, ele está presente em todos os momentos, desde a elaboração das políticas públicas que atendam essas crianças e adolescentes nos seus direitos a um desenvolvimento saudável como pessoa e cidadão, como ele pode e está, né, inserido também no atendimento direto na área da educação, da saúde, do lazer, da cultura, mesmo da segurança pública, da justiça, mesmo quando ele está no consultório particular, num hospital, o trabalho dele também é referenciado pelo Estatuto. A gente tem que pensar que a psicologia tem que estar onde a vida está, em qualquer lugar da sociedade, em qualquer conflito social. A psicologia tem que se fazer presente e poder operar e atuar nesses lugares de uma forma transformadora. A psicologia avançou bastante, acho que a gente tem, né, práticas e um compromisso social da psicologia atualmente com a construção de direitos, com a democratização. Então, eu vejo, né, o Conselho Regional de Psicologia, onde eu participo muitas vezes, né, do circuito aí que discute infância e adolescência, fez ações muito concretas, que é também de criar subsídios para os psicólogos que atuam, né,
nesses campos mais duros, né? Então, principal, por exemplo, o campo do adolescente autodidata infracional, mas não só, o campo da saúde mental. Tivemos uma evolução grande, estamos num momento de evolução e de muitos conflitos, muitas dificuldades. Mas, quando eu estudava aqui na PUC, quando eu fazia a graduação, na década de 70, se dizia que era muito importante passar uma visão do indivíduo para uma visão da família, de não ver o indivíduo isolado da família. Mais tarde começou a se ver que era necessário não só fazer o trabalho individual, o trabalho familiar, como também o trabalho nas instituições. E hoje em dia, eu acho que o grande salto que nós temos que dar, o salto técnico, metodológico de trabalho, é de poder também trabalhar nos territórios onde vivem as pessoas. Um exemplo dessa nova etapa sugerida pelo professor Jorge Broid é o trabalho do psicólogo Bruno Rodrigues Campos. Bruno trabalha no SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Sapopemba, no extremo sudeste de São Paulo. Os SEDECA são entidades não governamentais que prestam assistência jurídica, social e psicológica. Eles foram criados legalmente em 1991, como resultado do ECA. Mas o de Sapopemba, por exemplo, existe desde 1985 e ajudou a construir a lei. O SEDECA hoje ele está com 3 projetos, né, em vigor, aí no caso, que é a medida socioeducativa, né? Tem um serviço novo agora que foi instaurado em fevereiro, que é um serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência. E também tem um núcleo de cultura, que tem as oficinas, que acaba sendo digamos, um articulador muito potente que o SEDECA tem enquanto contato com a comunidade. Núcleo de Cultura, que tem 2 projetos. Um projeto para o direito de brincar e é ponto de cultura com o Eureka, com a bateria do Eureka. Eureka, eu reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui é a favela do Parque Santa Madalena e aqui já foi fruto de uma mobilização mesmo. A ideia era para ser no meio da favela, para ter as atividades diretamente ali. A gente começou aqui com cena de percussão e cavaquinho e sem projeto, né, com a cara e com a coragem, mas acreditando muito nessa ferramenta que poderia ser importante para o espaço e para o lugar, assim. Dieguinho, já presenciou alguém morto? Não, espero que não. Já? Nessa idade já presenciou alguém morto? Tá. Quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de deveres, eu sempre falo para vocês que é meio estranho você falar que a situação de vocês não é normal, quando vocês já nasceram, ele já nasce nessa situação. Não sei se vocês notaram, ele já nasce nessa situação. Então, certas coisas ele nem relata, porque ele já acha que faz parte da normalidade. Quando você tirar o Dieguinho daqui e levar para uma outra situação, só aí que ele vai entender que o que acontece aqui não é normal. Não é uma coisa que deveria acontecer muito. Quando você pegar o que é o ECA e o que ele faz na vida das pessoas, às vezes o pessoal não entende que o ECA não é para proteger marginal criminoso, é para proteger criança e adolescente. O ECA é aplicado? Não é. A real é que não é aplicado. Mas se não existisse ele, era bem pior. Da outra, entendeu? Aí, antes de a gente vir pra cá, a gente ficava brincando até às 6h30. Até a mãe até me chamar. Do lado da minha casa tem um bar, atravessando a rua tem um bar e lá pra baixo tem outro bar. Tirando isso? Nada. A principal ferramenta, se é que assim pode ser chamado, é o vínculo. Se a gente está falando de um atendimento socioeducativo, que sempre entra na esfera pedagógica e de você entender um pouco a realidade de quais vivem os adolescentes. Então, os psicólogos, especificamente desse projeto, entram muito mais na questão do vínculo e entender um pouco o contexto social que esse adolescente vive e também quais ações que a gente pode planejar para ele no futuro próximo. Falar do ECA para a gente é basicamente o norteador e o eixo central do nosso serviço. Agora, como ele funciona hoje nesse quadro político que a gente vive é outra história, mas isso aqui é basicamente o que ditam no nosso serviço aqui para articulações não só aqui territoriais, mas também esferas municipais, estaduais, enfim. Né? Em seus 25 anos, o ECA ajudou a mudar para melhor a vida de crianças e adolescentes.
Conquistas importantes, como o acesso à escola e a diminuição drástica da mortalidade infantil, tornaram o país um pouco mais justo. Mas em outros aspectos, continuamos com números que lembram um país em guerra, como a mortandade de jovens, principalmente dos jovens pobres e negros. E, inacreditavelmente, ao invés da sociedade e a classe política trabalharem pela redução dessa violência, a redução proposta é outra, a da maioridade penal. Numa sanha quase medieval, de repente boa parte dos brasileiros quer atirar os jovens às masmorras, num imenso e cego auto-engano, crendo que assim vai diminuir a violência do país. Vai lá. Mas nem toda a sociedade aceita esse verdadeiro ato de vingança contra aquele que tem o que todos os adultos perderam no meio de suas vidas: a juventude. A pessoa que está me ouvindo agora, ela tem que se perguntar por quê. Primeiro, vai resolver o problema da violência? Vai fazer com que nós vivamos num país melhor? Trazer a redução da maioridade penal, na verdade, é incentivar ainda mais, é dar uma carta branca ao genocídio que acontece cotidianamente nas favelas e nas periferias da cidade de São Paulo e do Brasil inteiro. Essa é a reação à PEC que leva ao sintomático número 171 e que propõe um encarceramento no sistema prisional de adolescentes com mais de 16 anos. E um dos principais argumentos de quem defende essa barbárie é de que o ECA, depois de 25 anos, precisa ser revisado. Mas a história não é bem essa. Se você considerar que o Estatuto ele é de 1990, né? Foi promulgado oficialmente em 1990. Esta PEC, ela é de 93, 3 anos depois, quer dizer, era o inconformismo, né, de quem era contra o avanço que aquela lei trazia. Assim, 3 anos depois, né, já se começou a batalha contra o ECA. Embora isso tenha ficado engavetado por períodos, em outros voltava, em outros... na verdade, nada mais o que está acontecendo, nada mais é do que usando esse adolescente como massa de manobra política mesmo, partidária. E acho que é isso que me dá esse gosto amargo também. Você tem que entender que sempre existiu e vai continuar existindo um entendimento da sociedade conservador, né? Bom, mas esse entendimento, como diz o nome, né, ele está, via de regra, amparado na manutenção, na sustentação, na preservação de poderes, de facilidades, de bens simbólicos e materiais por um determinado grupo, né, que é o grupo que pode falar mais, eventualmente, pode falar menos, mas... A ideia é que sempre a gente vai ter uma posição conservadora. Agora, a novidade no Brasil de 10 anos para cá é que essa posição conservadora, ela de fato perdeu a vergonha, né? E ele de fato entrou numa retórica da criação de inimigos, não de adversários. A cultura de ódio que hoje a gente está vivendo é uma cultura muito complicada e eu acho que a gente tem que poder modificar isso, porque se a gente não conseguir produzir algo de bem comum, algo em comum para todos, a gente está mal das pernas, né? Porque não dá para ser nós e eles, nenhum nós e eles. Uma discussão mais objetiva e realista do crime na nossa sociedade, do crime como uma das expressões da violência, né? Que envolve o tráfico internacional de armas, envolve o tráfico internacional de drogas, envolve o tráfico de pessoas, que são economias absolutamente rentáveis, e não são os adolescentes os gestores dessa economia, né? Eles são cooptados. Como não ser cooptados? Nós precisamos oferecer outras alternativas, né, igualmente atraentes para o adolescente. Eu vejo essa questão, a sociedade culpabilizando as suas crianças e seus adolescentes pela violência que é dela. Então, quando se fala do perigo do adolescente, da criança, não é verdade, está se falando do perigo dos adultos. E essas
crianças e adolescentes que estão sendo acusadas, elas sequer uma estatística verdadeira na medida que é 1% só de crianças e adolescentes em conflito com a lei que tiveram crimes hediondos ou coisas desse tipo. Mas o que me parece fundamental é que essa visão culpabiliza a criança e o adolescente pela violência que é da sociedade. O modo de patologizar, de desqualificar a juventude, né, rebelde sem causa, é toda uma estratégia adulta para não perder poder, né, e para não ter que se haver com a indagação que a juventude traz em relação ao mundo. Que mundo é esse? Que vida é essa? O que queremos? É muito né, violento. Todo mundo luta por reconhecimento. É por isso que a gente quer ter um trabalho, né? A gente quer ser elogiado pelo que a gente faz, a gente quer cada vez fazer melhor. Ora, quando você tem uma sociedade que nega esse reconhecimento a uma parte substantiva, sobretudo dos filhos de famílias de baixa renda, você tem um processo não de reconhecimento, mas de desreconhecimento. É como se essas pessoas fossem desnecessárias. Como se viver ou morrer é indiferente. Então, se eu posso viver ou morrer e para mim é indiferente, por que a vida do outro tem que ter maior valor? Isso não justifica, não estou querendo justificar, mas eu estou querendo dizer que vai se formando um conjunto heterogêneo de valores e mentalidades que, na verdade, só levam a uma sociedade cada vez mais agressiva, violenta, conservadora, que desconfia dos instrumentos legais e institucionais de resolução dos seus conflitos. O que nós, adultos, não estamos podendo fazer, não estamos sabendo fazer, não estamos querendo fazer, que abre essa brecha para que tantos jovens, né, sejam vítimas fáceis da criminalidade, das drogas, do ausentismo na escola, de uma vida sem esperança e onde essas formas mais simples, aparentemente, né, mais diretas de conseguirem as coisas, sejam a alternativa dele. A nossa sociedade produz violentos que ela quer encarcerar o mais cedo possível. Entendeu? Então não é a solução, mas e tudo tem a ver com a dignidade. Eu acho que até a discussão sobre a maioridade penal, eu já adianto, sou contra, né? Um país como o Brasil, não é essa a questão. Não é essa a questão. Criança de 16 anos já sabe o que faz, mas de 14 também sabe. Não é essa a questão. A questão é a produção da violência. Né? Por que tantos jovens, e não são tantos assim cá entre nós, por que tantos jovens matam? Essa que é a pergunta. Se abaixar a maioridade resolvesse, mas se ela resolvesse, então as cadeias estavam vazias, não? É um equívoco, é uma ilusão pensar que aumentar o encarceramento de adolescentes vai resolver esse ambiente de violência no qual se vive no nosso país. A questão, na verdade, que eu fico pensando, não é o aumento de medidas repressivas, mas é a certeza de que não haverá impunidade. Nós conceituamos criança, o ser humano do 0 aos 12 anos incompletos, e adolescente dos 12 anos completos aos 18 anos. E existe essa divisão, não é meramente uma nomenclatura diferente, existem consequências jurídicas. Então, por exemplo, em institutos de inserção em família substituta, adoção, guarda, tutela, o adolescente ele tem o direito de se manifestar. A aquiescência dele é obrigatória, né? O adolescente ele pode viajar por todo o território nacional. A criança desacompanhada não, só por comarcas contíguas ou acompanhadas de parentes mais próximos. Então, no tocante também às infrações, né? No caso de prática de alguma infração, à criança são aplicadas medidas de proteção, ao adolescente medidas socioeducativas, como é o caso da internação. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, daqui de São Paulo, no Fórum das Varas Especiais da Infância e Juventude, que é o Fórum do Brás, que é um fórum que atende só adolescentes infratores de São Paulo. E o nosso papel, na verdade, é realizar algumas avaliações e pareceres, etc., sobre determinação dos juízes,
para alguns casos que eles considerem mais necessários, enfim, antes da decisão deles final. O trabalho da psicóloga Cláudia Altieri não é fácil. Suas avaliações podem apontar a necessidade de um tempo maior de internação do adolescente. Até aí, tudo bem. O problema são as estruturas do Estado destinadas a essas internações. Em São Paulo, por exemplo, existe a Fundação Casa, que surgiu em 2005 para substituir a FEBEM, sigla do irônico nome Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, onde adolescentes eram submetidos a um regime de internação cruel, sádico. A Fundação Casa foi um passo à frente. Tímido, é certo, mas à frente. Mas no meio de importantes mudanças, herdou parte dos pesados problemas da FEBEM. Mas enquanto o Estado não entende a necessidade de reformular completamente o seu sistema de internação de adolescentes em conflito com a lei, muita gente tenta se infiltrar dentro desse sistema apodrecido para arejá-lo, para tentar dar uma oportunidade a quem recebe um tratamento indigno por parte do Estado. O Horizontes começou em 2004, né? É uma organização não governamental e sempre trabalhou muito voltada para a juventude. Em 2008, a gente começou um convênio com a Fundação Casa, que a gente tem até hoje esse convênio. E por conta disso, alguns adolescentes começaram a procurar a gente. Depois de cumprir a medida de internação, depois de sair da Fundação Casa, querendo saber se a gente poderia ajudá-los a conseguir um trabalho, a conseguir um curso, a continuar o curso que eles já tinham visto lá dentro. E aí que a gente criou o projeto Horizontes Trilhas. Fiz várias oficinas e tal, e depois de um tempo eu fiquei sabendo da vaga de agente educador e decidi tentar. Então foi uma coisa que foi um desenvolvimento assim mesmo. Saindo daqui eu vou para a faculdade, eu faço tecnologia da informação. Me ajudou foi em bastante coisa, não foi nem só nessa parte do mundo do trabalho, foi como me organizar pessoalmente também, nas minhas tarefas, para mim poder botar minha vida adiante. Acho que eu aprendi com meus erros e estou tentando seguir em frente. Eu não acho que a educação do adolescente tenha que acontecer e que o Estado tem que existir na vida desse adolescente na hora que ele comete um ato infracional. Eu acho que o Estado tem que estar presente na vida dele, as políticas públicas presentes, a escola presente, muito antes, né? Mas a crítica da sociedade como um todo se volta para a Fundação Casa. Então, eu acho que assim, tem que fazer a crítica? Tem. É por isso que a gente evolui, é por isso que a gente cresce, né? Então, tem que continuar a crítica? Sim, mas a gente tem que tomar cuidado para olhar um contexto que é muito maior do que o da Fundação Casa. Adolescentes são responsabilizados desde os 12 anos. Então, a gente tem também feito aqui um trabalho, não só eu, né, um conjunto de atores aí, para colocar em pauta a discussão da responsabilização, né, como um campo de trabalho em relação ao próprio adolescente e responsabilização dos atores também envolvidos com aquele adolescente, com certas práticas de trabalho com o adolescente que cometeu ato infracional, que modifiquem um pouco essa dimensão penal, exclusivamente, ou punitiva, né, vamos dizer assim. Nós temos no estado de São Paulo, aliás, e na cidade de Campinas, uma instituição que executa, né, medida socioeducativa de meio aberto, de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, e a metodologia que eles utilizam na medida de prestação de serviço à comunidade, ela é bastante inovadora. Sim, inovadora, mas o Comec é, na verdade, 10 anos mais velho do que o ECA. Uma experiência bem-sucedida que não consegue ganhar as páginas dos jornais, talvez por mostrar que um outro mundo é possível. Esse espaço é a chegada deles, de espera, de atividades, de jogos. Atualmente a gente atende 180 adolescentes em liberdade assistida e 80 adolescentes em prestação de serviços à comunidade. Primeiro é feito um acolhimento aqui no Comec com as suas famílias, tem uma pessoa, um técnico que recebe, e depois nesse acolhimento cada adolescente vai ter um referencial com um técnico junto com essa família, que é onde eu falei que é do PIA, onde é o Plano Individual do Atendimento. Entrou aqui, ele é o João, o Pedro, o Antônio, ele tem um nome, ele tem um lugar, ele tem escolhas, e é com isso que a gente trabalha.
inclusive olhando para ele nas suas habilidades. Fui preso. Foi preso mesmo? Fui preso na Fundação Casa. É preso, lá não é preso, né? Lá é uma prisão, né? É uma prisão. Bem dizer, é uma prisão, porque você não sai, você fica preso, tem grade, tem tudo, é igual a cadeia. Eu sinto que o adolescente precisa de conhecer o mundo mais orientado. Você não solta uma criança de 5 anos na Avenida Paulista. Você segura a mão e ensina a atravessar a avenida, não é? Eu acho que o adolescente também precisa. Não dá para soltar no mundo e ele se vire. Do nada, eu estava de folga em casa, o pai dele me ligou dizendo que a polícia tinha pego ele traficando num bairro vizinho. Vizinha fica só olhando, né? Aquela cara, né? Espantada. Em determinada medida, a gente começou a passar aqui pelo Comec, ele começou a passar com um psicólogo. E teve uma fase meio difícil, que ele ficou aí uns 2, 3 meses que ele se entregou mesmo às drogas, tinha que correr atrás, tinha que ir atrás. Mas, assim, um trabalho muito bom, né? Tanto da equipe do Comec como a equipe do posto de saúde. A gente tem algumas assistentes sociais que estão ajudando a gente no caso. E a gente correndo atrás, pegando orientação daqui e dali, puxando de um lado, puxando do outro. Graças a Deus eu consegui voltar com ele para a realidade. Ele parou de estudar, agora voltou a estudar. Nesta casa fica o programa de prestação de serviço à comunidade. A nossa meta é 80 adolescentes e suas famílias. A gente trabalha aqui com foco no território de origem, né, das famílias, para que eles possam então ser trabalhados para devolver para a comunidade um serviço. Então, a gente não tem atividades já definidas. A construção ela é toda grupal. Olha que bacana. Né? Junto com o técnico de referência e o educador. Sabendo que o menino está vindo aqui cumprindo uma medida socioeducativa, então ele não está sendo privado de liberdade de internação, mas ele está tendo a liberdade privada no tempo que ele vem aqui e é obrigado, de como transformar esse um ambiente acolhedor de fato um ambiente socioeducativo, né? Que não seja um ambiente punitivo meramente e que seja um ambiente em que ele possa ressignificar esse ato infracional através das potencialidades dele mesmo e dos outros colegas, né? A ideia é pegar um pouco da história de vida deles, então sempre quando os adolescentes chegam, a gente fica um tempo, né? Pensando sobre a história de vida, então da onde eu vim, quais foram as minhas relações com os meus familiares, com os meus pais, com a minha comunidade. Vai em casa. Vai em casa. Vai em casa, conversa lá com a família lá, comigo também, ajuda aqui também a fazer as coisas, né? Vai atrás de curso também, de escola. Hoje é um grupo da região sudoeste, eles estão então no momento de fazer uma prestação de serviço numa entidade que é a SOS Mulher, né? Então eles já estão em planejamento de atividade, a proposta é fazer um grafite numa sala de atendimento lá da entidade parceira. Nossos atendidos aqui são sujeitos que têm a violação de direitos desde que nasceram, assim, né? E aí quando a gente começa a olhar para algumas questões, então pedindo a redução, pedindo para que neste momento a gente consiga resolver um grito aí da sociedade, mas a gente não está olhando para questões que já foram apontadas há 25 anos atrás de necessidade de implementação e de legislações, mas que a gente ainda não avançou. Pois bem, 25 anos depois, cá está de novo a sociedade tentando defender conquistas que já pareciam consolidadas. O ECA, por mais bem embasado e intencionado que seja, precisa do trabalho diário de um sem número de profissionais para que nunca pare a engrenagem que move a sociedade no sentido de garantir a liberdade, o respeito e a dignidade como direitos fundamentais de toda e qualquer criança e adolescente. E a psicologia está na linha de frente desse processo. Está e sempre esteve. O psicólogo tem sempre algo a dizer sobre a infância, e se ele conhecer o que está assegurado como direito, por exemplo, o direito a brincar é um, que está no artigo 16, que é do campo da liberdade. Na verdade, liberdade, respeito e dignidade fazem parte de um campo chamado integridade. Então, a criança tem direito a brincar, a se divertir, a praticar esporte. É porque esse direito, porque a gente
tem mais facilidade de entender que é necessário para o desenvolvimento. Entendeu? Se você faz esporte, melhora o seu desenvolvimento físico. Se você brinca, a sua comunicação, tudo, né? Aí é tudo, a capacidade de leitura, escrita, pensamento lógico, tudo associado a brincar. Brincar é muito importante. Saúde, educação, convívio familiar, esses são temas centrais do ECA. Mas muitas vezes um direito fundamental é esquecido, o direito de brincar. Existe infância ou adolescência sem a brincadeira? Também você brinca para contar uma angústia. Tanto que na psicologia a gente usa a ludoterapia, uma caixa com brinquedos, e as crianças contam as angústias brincando. Então brinca para elaborar quando tem um trauma, quando tem um sofrimento. Brinca para aprender como as coisas funcionam. Brinca para desenvolver a lógica. As nossas crianças não estão aprendendo matemática na escola, nós temos que nos perguntar do que elas não estão brincando, que não prepara para quando chegar lá no desenvolvimento lógico. Ou não. As crianças têm capacidades lógicas na vida cotidiana, mas eles não estão conseguindo traduzir na vida escolar. Então, nós estamos com um problema de texto, de compreensão de texto. Então, nós estamos falando de desenvolvimento, nós não estamos, não é um luxo, brincar não é luxo. Nesses 25 anos, o Conselho Regional de Psicologia já realizou uma série de campanhas para a publicização e defesa do ECA. Não só para os profissionais da área, mas para toda a sociedade. Foram campanhas importantes, paradigmáticas. Agora, o mote da campanha é justamente o brincar. É quase uma defesa do óbvio, né? A campanha traz esse mote, né? A defesa do óbvio, né? Como não pensar em infância e não pensar em brincar, ou olhar para o adolescente e não pensar no jogo, na diversão, na curtição, né? E garantir o prazer, né? Garantir a pulsão do desejo, né? Na vida das crianças e dos adolescentes e a nossa, né? No mundo, né? Sabendo, inclusive, que para que tenhamos adultos que tenham desempenho, vidas, né? Que sejam qualificadas, que a gente precisa intervir com a infância e adolescência, né? Então a campanha ela traz essa figura da obviedade, né? De que precisamos lutar por uma infância e por uma adolescência que se divirta, que brinque, que curta, que se envolva, que olhe para si, que reconheça, que possa cuidar de si, que possa se reconhecer em si do que se deseja, né? Porque o que a gente vive hoje são as crianças e adolescentes tomados das demandas do adulto, importadas numa preocupação de um projeto de vida definido, né? Que precisa isso, precisa aquilo, então eles têm agendas e compromissos que não são voltados, inclusive, porque esse sujeito deseja, né? Eles são voltados porque o outro deseja e esse outro não está implicado com ele, de fato, né? Esse outro está implicado com um projeto que está para além dele, que atravessa ele e conforma ele de um modo que esse sujeito vai se aniquilando nos seus desejos, né? Então, é uma campanha que vai em luta do sujeito de desejo, né? Então, queremos buscar que esse sujeito pulse, né? Que esse sujeito deseje, possa desejar, né? Com prazer, né? Na diversão, no brincar. Primeiramente, acho que como uma escola de Fundamental 1 e 2, a gente não deixa de olhar para o brincar como uma atividade natural, infantil e da infância. Então, a gente evita e constrói espaços e tempos em que esse brincar esteja assegurado aqui dentro. O Edu quer dar os grupos de estudos brincando. E teve um ateliê de português da Salamandra de Fogo, que era brincar na areia. A gente construía coisas e falava. Um ateliê, mas a gente tinha que construir coisas com A, depois coisas com medo. Não, a gente não tinha que fazer isso, a gente construía à vontade. Em algumas situações a brincadeira pode ser um meio para você trabalhar algum aspecto do conhecimento. Então, quando a gente está num grupo de crianças trabalhando um tema, o educador pode se valer, sim, de ferramentas do brincar para atingir o objetivo que ele deseja ali com aquele grupo.
A gente pode até traçar um paralelo, né, com o direito ao brincar e o direito à educação. E aí você tem uma sociedade que olha com pesos diferentes para essas coisas, né? Então, quando você fala do direito à educação, você tem um direito que ele também é um dever. E aí, nessa hora, você tem uma sociedade, um aparato governamental que vai fazer essa exigência. E aí coloca, inclusive, exigências do como que a educação deve se dar, enfim. E o brincar também ser um direito é uma forma de enfrentar um pouco essa sociedade que talvez tenha sido um pouco massacrada por esse tempo da educação formal, para, de alguma maneira, resguardar as crianças esse tempo, mas qual que é a chave aí também da gente pensar nesse brincar como um dever que a sociedade deva garantir para as crianças. Competição de caretas! Quem fazer alguém rir primeiro ganha! Uma conquista do ECA é o fato da maioria das crianças brasileiras estarem hoje na escola. Se olharmos o Brasil antes da Constituição de 88 e da aprovação do ECA, vamos ver que a realidade era outra. Mas a busca desse novo momento é garantir a qualidade da educação. E não está fácil. Muito se fala em dignidade, em justiça, em respeito pelo outro, em cuidado pelo outro, mas eu não vejo e não há nenhuma política pública que realmente foque neste ponto, né? Você teve na década de 90, você deve saber, os parâmetros curriculares, né, que foram lançados em 97, para o ensino fundamental apenas, depois até foi para o ensino médio. Que uma parte dos parâmetros diz respeito ao ensino, ou seja, conseguir ensinar matemática, física, português, mas os temas transversais justamente dizem respeito a questões sociais. Que eu saiba hoje, esses parâmetros são totalmente esquecidos. Nem digo que eles são bons ou ruins, mas eles eram, pelo menos, uma proposta de se pensar em sistemas sociais, sexualidade, saúde, ética e assim por diante, trabalho e consumo, por exemplo. Eu não vejo, e que eu saiba não há mesmo, nada sendo feito, insisto, sendo feito como política pública. Veja bem, tem escolas que fazem. Tanto que eu tenho uma colega, né, chamada Suzana Menin, que fez uma bela pesquisa com uma equipe de propostas bem-sucedidas de educação em valores. O que ela achou? Existem esses projetos, mas são essencialmente iniciativas daquela escola. Em 2011, Diversidade visitou a escola pública Campos Sales, encravada em Heliópolis. A escola passou por uma revolução nos últimos anos. Primeiro veio um processo de integração à comunidade, depois uma mudança profunda na parte pedagógica, com a adoção do modelo da Escola da Ponte de Portugal. Mudança que, entre tantas outras coisas, cria os grandes salões, com dezenas de crianças da mesma série, estudando em pequenos grupos. Além disso, a escola propôs aos alunos que eles participassem da gestão dos problemas dos salões. Cada salão, nós temos uma comissão mediadora de alunos. Então, problemas de disciplina, né, briga, desentendimento, problema de não respeitar os professores, e eles prestam atenção, eles percebem. Então, quando o caso extrapola, eles vão numa sala ali e fazem uma conversa com esse aluno que está apresentando problema. Eles têm entre 7 e 9 anos. Diferente do que aconteceria em escolas tradicionais, aqui eles têm o que podemos chamar de autoridade. Podem legislar sobre os próprios problemas. Eles aprendem a não ter medo do conflito, aprendem na prática o diálogo. Afinal, não é conversando que a gente se entende? A comissão de mediadora acontece assim. Um aluno, acontece algum conflito no recreio, aí eles chamam a comissão mediadora, aí a gente vai para a sala de GEIF, que é a sala das reuniões, onde que a gente faz as reuniões e tenta resolver esse problema. A gente dá voz para eles e, claro, sempre buscando consenso, né? Defendendo junto com eles o consenso. Ontem, a comissão da quinta série convocou um pai. E eu estava lá na sala, chegou um funcionário e falou: Braz, chegou aqui uma mãe brava. E falou assim: não vou falar com criança. Criança não sabe falar nada. Eu não vou resolver assunto do meu filho com criança. E eu já sabia na hora, eu falei: deve ser a
comissão que convocou. Aí saí, a mãe estava ali no corredor, cumprimentei, eu falei, a senhora que só fala com o diretor? Porque é criança. Eu falei, é um ser competente, é um ser que é capaz de tomar decisão, é um ser que é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver, e é um ser que é portador de conhecimento. Aí a moça falou, aí quando ela saiu, ela falou, nossa, eu não acredito no que eu falei, estava totalmente errada, essas crianças falam mesmo. A escola, no ano que vem, ela vai ser como se fosse uma cidade. Então, vai ter um aluno que vai ser prefeito, já tem vários alunos lá querendo se candidatar. Cada salão desse vai eleger 2 ou 3 vereadores, isso aí depende da conversa com eles. E depois de eleito, esse prefeito e esses vereadores vão formar as secretarias. Pois bem, 4 anos depois estamos de volta ao Campos Sales. O Braz já não é mais o diretor, mas o projeto continua a todo vapor. Mas o que aconteceu com a ideia de eleger prefeitos e vereadores? A gente está no bimestre da democracia, que é esse período que a gente tem para trabalhar com os estudantes a nova república que vai acontecer a partir do fim desse ano e para o ano que vem. São 3 eleições, né? Agora é a 4ª. A 4ª eleição. As comissões mediadoras de cada salão escolhem os seus candidatos para a república de estudantes. Então a gente fez esse processo e eles, dentro dessas comissões, a gente tem algo em torno de 10 a 12 estudantes. Eles escolhem os representantes que vão se candidatar à república. E depois desse processo de escolha, esses candidatos saem então na escola fazendo o processo de campanha, né? Aqui na comissão, a República de Alunos, eu sempre quis resolver o problema de todo mundo, achei isso muito legal. Depois eu fiz minha primeira reunião de comissão, eu vi que resolveu e aí eu me apaixonei por isso. O prefeito sempre vive aqui dentro da escola, né? Ela, né? É a Nicole, ela gosta daqui também, ela adora o pessoal do 4º ano. Ela conversa com a gente, ela e a vice-prefeita é assim, ó, juntinha também. Porque elas foram voltadas para ser prefeita e vice-prefeita. Então, elas seguem juntinha na carreira delas e ajuda todo o salão também. De 2011 para cá ainda é um caminho pequeno, né, nesse sentido. Então, a República, eu acho que o ano passado tomou um pouco mais de corpo, né? O prefeito sentiu, entendeu? A responsabilidade, né? Na hora da campanha se promete coisas e depois os amigos vão cobrar. Como é que é? Você não tem contato com o seu vereador, mas aqui o prefeito tem contato direto com os alunos todo dia. Eu ajudo os meus coleguinhas também. Eu ajudo também os meus outros coleguinhas, ajudo também as pessoas da comissão. Então tudo isso é muito representativo do espaço que a escola quer proporcionar para os estudantes. E eles estão ocupando esse espaço. E ocupam com uma fala. E a fala é cada vez mais articulada, né? No sentido de questionar coisas com as quais eles não concordam, no sentido também de sentar para ouvir e compreender a argumentação do outro, né? É o espaço de autoconhecimento, mas de conhecimento do outro também. Sim, novas eleições estão chegando e a Kátia é candidata a prefeita. Sua campanha está nas ruas, ou melhor, nos corredores e salões da escola. Quando eu era do 1º ano, todo mundo dava carinho pra gente, fazia de tudo a gente ser feliz. Então, se eu conseguir ser prefeita, eu vou retribuir o que eles fizeram pela gente. Eu tô pensando nas coisas que eu vou fazer aqui na escola que vai ser bem legal, que eu vou ajudar todo mundo que precisa pra ser feliz. Todo mundo fica falando, Kátia, no intervalo, se você conseguir ser prefeita, você bota música no recreio, eu falo, se vai fazer vocês felizes, eu boto. O Felipe, que gostou tanto de participar das comissões, quer dar um salto agora em sua carreira política dentro da escola. Ele é candidato a vereador e pediu-nos gentilmente para mandar uma mensagem para seus eleitores.
Vou tentar fazer o melhor aqui para a sala, então, por favor, vote em mim. O ECA é um estatuto da criança e do adolescente. Tem o direito de brincar, o direito de viver, tem o direito de ser livre, ela também tem o direito de receber amor, carinho. Os direitos da criança, né, e formalizados no ECA, e também os conhecimentos que se tem sobre desenvolvimento infantil, né? Eu acho que sim, contribuíram em todos os países, notadamente no Brasil, para uma maior valorização da criança, mas valorização no bom sentido, no sentido da... Acho que até o mais ignorante dos seres sabe que criança é uma coisa complexa. Antigamente se achava... Um bom exemplo é bebê. Antigamente, uns 50 anos atrás, ou até mais, pensava-se que bebê era uma espécie de animalzinho que bastava nutrir, né? E que, enquanto não falasse, né, se assemelharia a um cachorrinho, um gatinho. Desde os estudos de Piaget, isso no começo do século passado e vários outros, se vê que o bebê é uma coisa complexa, né? E que, portanto, a educação infantil é também uma coisa complexa, não é apenas um lugar onde você guarda e dá leite e dá banho. Então, eu acho que essa sensibilidade à complexidade infantil e logo a necessidades específicas da criança, acho que isso eu seria otimista, acho que cresceu. Voar no meu avião, não tenha medo, eu sei pilotar. Aperte o cinto, muita atenção, meu avião vai decolar. Desde o primeiro ano, desde 2013, nós conseguimos colocar todas as crianças na escola. Atende todos os bairros e conseguimos também atender em período integral todo o primeiro ano do ensino fundamental. Quer dizer, aquelas crianças do G5 que passam para o primeiro ano, também conseguimos atender em período integral todas elas. Quando o desafio foi vir para uma creche, falava, ai meu Deus, aquelas crianças tão pequenininhas, o que vai fazer? Coitadinhas. Agora eu acho assim fundamental a escola para as crianças. Nessa faixa etária, né? A identidade e autonomia, que é fundamental, a gente ir dando essa liberdade para eles irem fazendo as coisas sozinhos, né? A gente foca muito o movimento, né? O movimento, que eles começam a andar, incentiva muito isso com circuitos no parque. A linguagem, muita história, conta muita história. E no relacionamento, eles com eles mesmos, com as educadoras, isso vai fluindo de uma maneira muito gratificante. Meu menino entrou em 2007. Em 2011, ele saiu em 2010 e em 2011 a menina veio para cá. Posso trabalhar tranquilo, minha esposa pode trabalhar tranquila, a gente sabe que está sempre bem cuidado, a gente entra em contato, eles entram em contato com a gente, sempre tem um caderninho que vai dizendo tudo o que acontece durante o dia, se a criança come, se não come, se está meia jururu assim, diferente. Então é sempre legal a gente saber disso. Fica tranquilo, a gente fica tranquilo. A gente sabe que o ECA tem os deveres, né? Mas isso já aqui na escola está tão inserido no contexto que a gente faz normalmente sem pensar em leis, em nada disso. Isso já está inserido em todo o contexto aqui. O ECA é um documento importante, é um documento que deve ser levado em conta sempre. Todas as nossas escolas possuem o ECA, todas as nossas diretoras são instruídas para que esse ECA seja respeitado. Nos últimos minutos, aposto que você suspirou ao ver crianças e bebês envolvidos em projetos que criam maneiras de incorporar vários conceitos expostos no ECA à escola. As crianças pequenas têm um charme ao qual é difícil resistir. Já os adolescentes ocupam outro lugar no imaginário da sociedade. E é com esses seres humanos, com toda a sua complexidade, que um grupo de psicólogos voluntários do projeto Nuraj trabalha. Você tem 16 anos, você é muito articulado, você sabe dizer o que se passa com você. Por que não explicar para esse pai que você ama e quer perto? Quem é você? Bom,
No final dessa sessão, Ângela, ele mandou isso aqui pra mim, por WhatsApp. Olha o que ele escreveu. Já dizia minha mãe, filho, tome muito cuidado com os amigos que te falam, estamos juntos, meu aliado. Não sou experiente nessa tal de vida, aprendi com os meus erros e fazendo poesia. Cada um tem sua hora e a minha vai chegar. Espero que minha mãe esteja ali para poder me acompanhar. Esse projeto, que chama NURAGE, Núcleo de Referência Atenção Adolescência e Juventude, se formalizou como núcleo de referência a partir de 2011, mas ele existe como um projeto mais sistematizado desde 2004, que é o quê? É um grupo de profissionais, eu sou a única contratada da clínica, é um grupo de profissionais que gosta de trabalhar com adolescentes, né, do ponto de vista da clínica e da clínica ampliada, que eu acho que tem isso também, a gente trabalha com esse conceito que é um conceito do SUS e da PNH, da Política Nacional de Humanização, e que tem a ver com você prestar atenção e dar uma atenção integral ao adolescente e à criança. Viram que não davam conta e pensaram, bom, é a mãe, precisa da mãe, né? E ele chamava pela mãe. Né? Ele pedia a mãe. E ele estava muito agitado, gritando muito, dizendo que queria a mãe e não conseguindo reconhecer que a mãe era a mãe, né? Até quando ele olhou para a mãe, ele disse, cadê minha mãe? Quem é você? Eu quero a minha mãe. Né? Então foi assim, e perguntando também quem ele era, né? Quem ele era. É interessante porque ele perguntava para a própria mãe, quem eu sou? Então não é só fazer a psicoterapia. Então a psicoterapia é uma estratégia dentro de uma perspectiva de clínica ampliada que implica em eventualmente fazer trabalho junto com o conselho tutelar, eventualmente fazer junto com a vara de infância e juventude, com a família, com a escola, né? Articular uma rede possível de sustentação para os jovens, principalmente em situação de vulnerabilidade social, né? E para isso tem um jeito específico de trabalhar com adolescente, com criança, que é diferente de trabalho com adulto. Ele acordou, olhou a mãe e ele disse que a mãe estava chorando, que ele ficou profundamente tocado por isso, pelo fato de ele perceber que ela estava sofrendo, mas que ela estava ali. Porque ele falou, e aí, olha que bonito, Ângela, porque aí ele associa nessa sessão algo que ele mesmo me disse na sessão anterior. Ele associa o fato de ele acordar e a mãe tá abraçada a ele. Ele falou, teve um dia que ela passou por mim, eu estava chorando e ela passou reto. A adolescência na nossa cultura, ela tem uma dupla inserção contraditória que é muito louca, né? De um lado tem o super culto, a juventude, a adolescência, a beleza do adolescente, o descolado que é a inauguração das modas e modismos e tal. De outro lado tem uma super inveja e uma super criminalização e patologização das manifestações adolescentes. Então a gente vê isso no dia a dia da clínica, por parte dos adultos.